Eu estava hospedado na fronteira, na casa da minha tia, em uma pequena cidade. O lugar onde ficamos era muito pequeno, assim como todas as casas. A comunidade não era extremamente unida, mas pequena o suficiente para que todas as casas não precisassem de fechaduras. O pessoal de lá não se importava nem um pouco. No entanto, a única coisa que me impressionou de verdade foi a lenda que existia ali, ou pelo menos pensei que fosse uma lenda. O mito era que havia experimentos governamentais sendo feitos na floresta vizinha. É dito que o governo estava tentando criar um super soldado, tal como fez a maioria dos países envolvidos na Guerra Fria. Os americanos supostamente tentaram combinar diferentes animais com embriões humanos artificiais. A história varia de pessoa para pessoa, mas dizem que já viram coisas estranhas soltas nessa floresta, tais como macaco humano, urso humano e algum tipo de réptil humano projetado para ser capaz de dominar todos os terrenos, do pântano ao deserto. Parece loucura, eu sei, mas o que todos falavam ser 100% real era o réptil humano. Conversei com um homem que disse ter tido um encontro com ele que o deixou hospitalizado por um mês. Esse homem me mostrou as cicatrizes de algo que parecia ter enfiado 4 garras grossas em suas costas. A tradição me assustou de uma forma sem precedentes, o que não é natural da minha parte. Independentemente dos mitos da cidade, dormi com o meu padrão de sono habitual, mas as noites seguintes à minha chegada foram muito estranhas, para dizer o mínimo. Tudo começou com minha tia e eu passeando com o cachorro dela pela cidade. Vimos um homem tapando um grande buraco do tamanho de um poço. O buraco parecia ter sido feito de maneira muito apressada, com um objeto pontiagudo. Perguntamos a ele o que diabos estava fazendo e ele respondeu: "Algo passou pela minha casa ontem à noite. Me levantei para olhar o que era e a maldita coisa fugiu." Minha tia balançou a cabeça com um olhar desapontado, como se isso já tivesse acontecido antes. Continuamos com o nosso dia e fomos dormir um pouco mais cedo nessa noite. Acordei com o som de algo farfalhando lá fora. Quem quer que estivesse passando por ali estava quebrando os galhos do chão com os pés. Acordei minha tia para perguntar o que era. Ela disse que provavelmente só um cachorro. Adormeci nervoso, com a sensação de estar sendo observado. Fiquei tão aflito que essa aflição se transformou em paranoia, o que me fez levantar e ir investigar a área de fora. Ao chegar lá, vi que havia grandes pegadas em todo o perímetro da casa. As pegadas paravam na minha janela. Fiquei muito chocado ao ver que minha paranoia era realmente justificada naquela noite. Mas, quando o sol nasceu, o dia me distraiu e esqueci de tudo enquanto trabalhava com minha tia em sua loja de penhores. Naquela noite, enquanto todos dormiam, um grito terrível veio das ruas não pavimentadas. Parecia que alguém estava com uma dor desesperadora e chorando de raiva histérica. Esse alguém pisou pelas ruas mais alto que um urso. Dava para sentir as tábuas baixas e fracas do piso da casa da minha tia tremerem por causa da coisa lá fora. Ela parava ocasionalmente para chorar, cada vez mais alto toda vez que parava. Não dormi naquela noite. Graças a Deus, minha tia é viúva, cujo falecido marido era fanático por armas. Tinha armas em todos os cômodos da casa. Nunca usei uma arma de verdade, mas me senti seguro tendo uma pistola por perto, na minha mesa de cabeceira, junto com uma faca de caça. Eu pensei, tudo bem, eu não precisava dormir mesmo. O sol nasceu
e tudo na cidade continuou como se nada tivesse acontecido. Perguntei à minha tia e a um cliente de sua loja de penhores naquele dia se eles ouviram alguma coisa na noite anterior. Todos balançaram a cabeça com desconforto. Eu sabia que algo estava acontecendo. Investiguei ao redor enquanto caminhávamos para casa. Havia um homem com uma pá, novamente, batendo na estrada de cascalho, onde a coisa estava pisando na noite anterior. Tudo na área parecia suspeito. Simplesmente estar naquela cidade me deixou desconfortável depois daquele dia. A noite seguinte foi um pouco pior. Fez minha pele literalmente arrepiar por horas. Deitei na minha cama com a faca ao alcance do braço. A mesma coisa da noite anterior gritava pelas ruas. Dessa vez, eu estava sentado na cabeceira da cama, pronto para qualquer coisa. Aquilo parou do lado de fora da casa da minha tia, do lado da minha janela. Eu, sendo tão inteligente, acendi a luz. Péssima ideia. Agora eu não conseguia ver a coisa lá fora e, pior, ela conseguia me ver com mais clareza. A luz do meu quarto refletia em seus olhos. Ele estava tão curvado que, quando se afastou, pude ouvi-lo roçar na maioria dos galhos da árvore de 4 metros e pouco lá de fora. Me joguei nas cobertas e me forcei a dormir. Dessa vez, quando o sol nasceu, não havia ninguém do lado de fora mexendo na terra ou tapando algum buraco. Perguntei onde o vizinho estava à minha tia e ela disse: "O sujeito que morava ao nosso lado foi brutalmente assassinado por alguém que arrombou sua porta e o matou com golpes de marreta." Ela disse isso com uma calma perturbadora, como se não estivesse nem um pouco preocupada consigo mesma. Espiei pela janela e vi que havia uma fita amarela cercando a casa do vizinho, junto com vários homens portando distintivos e vestindo ternos pretos com gravatas pretas. Perguntei desconfortavelmente à minha tia quem eles eram. Ela disse que eles não deveriam ser questionados. Olhei pela janela e observei a casa mais uma vez. As dobradiças da porta do homem estavam quebradas e havia restos de madeira por toda a parte. Sentei-me e liguei para minha mãe. Contei a ela o que estava acontecendo. Ela disse que pagaria minha próxima passagem de avião que tivesse. A próxima passagem seria em 28 horas. Mais tarde naquele dia, enquanto eu estava sentado na loja de penhores, as pessoas da cidade pareciam quase robóticas, quase sem emoção. Eu não conseguia entender por que havia uma densa aura de suspeita no ar. É quase como se essas pessoas fizessem parte de tudo. Pensei que talvez os homens de preto tivessem tido uma conversa com os habitantes da cidade. Esse sentimento sinistro, eu não conseguia me livrar dele. O dia avançou devagar e continuei a perguntar para a população em busca de informações. Eles mantiveram silêncio quando eu perguntava sobre, e não havia nada mais que eu pudesse fazer a respeito. Não que eu quisesse desesperadamente respostas, mas pelo menos uma justificativa. A última noite que fiquei lá foi a pior. Dessa vez, a coisa bateu na nossa porta. Rapidamente, fez restos de madeira voarem no ar, pisoteou a casa e quebrou tudo que estava à vista. Do meu quarto, só consegui ouvir tudo. Ouvi o som de metal sendo rasgado. Nesse momento, soube que a coisa havia encontrado a geladeira. Ele arranhou e rasgou o metal que envolvia nossa comida. Ele comeu tudo o que pôde e foi embora depois que minha tia disparou seu rifle de caça para assustá-lo. Ela foi até o meu quarto depois de toda a barulheira que ouvi e me disse que era apenas um urso que havia invadido a casa. Não acreditei nela nem por um segundo. Arrumei minhas coisas e ela me levou para a casa de uma amiga no fim do quarteirão. Dormimos lá e eu acordei para me preparar para a viagem de avião para casa. Voltei para casa antes que os homens de terno viessem investigar. Havia um cheiro horrível,
junto com uma gosma verde escura que ainda não havia penetrado nas tábuas do piso. Havia marcas de garras em quase todos os lugares. Depois, pensando tudo sobre o que aconteceu, não consigo esquecer, principalmente de 3 coisas. Houve 3 coisas perturbadoras que me deixaram em choque e me fizeram sair dali correndo, desesperado para ficar em outro lugar. Esse foi o motivo pelo qual minha tia me deixou com a amiga dela. Primeiro, as marcas de garras no chão eram 5 marcas de garras paralelas. Parecia ser bípede. Segundo, as marcas de garras na geladeira eram 5 marcas paralelas. A coisa pegou rápido tudo o que queria. A porta da geladeira nem estava aberta. Havia apenas buracos grosseiros, grandes o suficiente para que uma mão pudesse se enfiar e retirar o conteúdo de lá. E terceiro, e talvez o mais perturbador, sangue e gosma no teto. Parecia que uma carcaça encharcada de lodo foi arrastada pelo teto. Pensei na coisa que vi do lado de fora da minha janela, que estava curvada. Talvez foi a corcunda dessa coisa que era tão alta que suas costas se arrastaram pelo teto. Porém, tinham marcas de garras na casa toda da entrada até a geladeira, mas nenhuma da geladeira em direção à porta. As marcas de garras levavam, na verdade, ao porão. A porta estava entreaberta e eu podia ouvi-lo respirar enquanto subia os degraus aos tropeços. Meu coração disparou quando uma mão apareceu na escuridão e agarrou o batente da porta. Até a próxima. Obrigado.